Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac e isto é um canal de apostas desportivas onde fazemos prognósticos e previsões, cenários live para os jogos do dia. Hoje o prato é Mundial de Clubes, estamos ainda no Mundial de Clubes e ainda é para durar. Palmeiras Al-Ahly, Inter Miami Porto do grupo da equipa portista e Seattle Sounders Atlético de Madrid e também PSG Botafogo no último jogo do dia. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso. É um likezinho, é só fazer um scrollzinho se for necessário e carregar. Isso ajuda-me bastante no YouTube. E subscrevam para ver se chegamos aos 2000 subscritores até ao final do mês de junho. Em relação à minha roupinha, hoje estamos de Palmeiras. Eu no último jogo do Porto tive a camisola do Porto, mas hoje estamos de Palmeiras, é uma camisola muito bonita por sinal. E se queres esta ou muitas outras camisolas, craque das camisolas, o link está na descrição. Código BIGMAC10 para terem 10% de desconto e portes grátis. E também, já sabem, Bet7, que temos novidades no registro de Bet7 e novas contas. Se registarem o código BIGMAC, terão os bónus normais de desportos e terão 40 free spins na slot Sugar Rush 1000. Malta adora essa slot. Malta adora Salsa Pragmatic. Portanto, quem criar conta com o código BIGMAC terá acesso. Aliás, depois de validar as coisas, de validar a conta, terá acesso a 40, não só aos bónus normais, mas 40 free spins na Sugar Rush 1000. Em relação a esta terça-feira, aliás, a esta quarta-feira, estamos a gravar no intervalo do jogo do Real Madrid contra o Al Hilal. Fizemos uma entrada nesse jogo na race 7 do Al Hilal. Faltam 2 cantos, estamos à espera. No jogo do Manchester City em live trabalhamos bem a primeira parte, tivemos 2 greens e depois um red na segunda parte. Pré-live não veio a pré do City e não veio o golos à parte pela falta de um golo na segunda parte do jogo do City, e veio para já pelo menos a dobra norueguesa, também com modo acima de 2, e estamos abertos aí com uma pré-live no jogo da Juventus. Se quiseres seguir tudo, Telegram, 100% gratuito na descrição. Para esta quinta-feira temos um Palmeiras Al-Ahly e já entramos agora na segunda jornada dos grupos. Temos um Palmeiras e um Al-Ahly. É fácil de fazer as contas neste grupo porque ninguém ganhou, ninguém perdeu, ninguém marcou, ninguém sofreu. Temos um Al-Ahly Palmeiras ou um Palmeiras Al-Ahly. A equipa do Al-Ahly deu bastante trabalho à equipa do Inter Miami e a equipa do Palmeiras à equipa do Porto. Portanto, na minha opinião, defrontam-se aqui as duas equipas que melhores jogos fizeram nos seus jogos, apesar que na segunda parte houve mais Inter Miami, aliás, houve mais, sim, Inter Miami do que Al-Ahly, mas no cômputo geral a equipa do Al-Ahly merecia mais. O Palmeiras a 1.60, Al-Ahly a 6, over 1.5 1.30, over 2.5 a 2, ambas marcam a 2 também, e o golo em ambas as partes a 1.90. Aqui, obviamente que entramos num grupo pragmático, tudo a zeros, ninguém marcou, ninguém sofreu na primeira jornada, e entramos aqui numa segunda jornada onde ainda não há grande necessidade de nenhuma parte. Temos todas as equipas com um ponto e novamente um empate pode ser interessante, porque se houver um empate neste jogo e houver uma vitória no jogo do Inter Miami contra o Porto, uma destas equipas ficará em segundo lugar e a um ponto à frente da outra equipa e depois jogarão ainda a última jornada para definir quem passa. Por outro lado, quem vencer o jogo também estará muito mais perto da passagem, porque faz 4 pontos e 4 pontos num grupo de 4 equipas muitas vezes pode-se chegar e ainda há uma última jornada para se jogar. Portanto, eu acredito, e o que é certo é que os jogos ficaram todos a 0, mas houveram mais do que oportunidades para serem golos, principalmente no jogo do Inter Miami contra o Al-Ahly, foi um descalabro, as oportunidades falhadas. Temos o over 1.5 1.30, parece muito, muito interessante, sinceramente. Aproveitar aqui um bocadinho estas odds valorizadas pelo que foi a primeira jornada, a ausência de golos na primeira jornada neste grupo. E temos a vitória do Palmeiras a 1.60. Eu não gosto assim muito. O Al-Ahly é uma equipa organizada, é uma equipa interessante, é uma equipa que faz o seu coletivo a sua maior força. E notou-se isso no jogo contra o Inter. Tivemos um jogo onde o Al-Ahly foi superior, mas depois no momento da decisão acabavam mesmo por terem algumas dificuldades em fazer gol. Portanto, eu aqui falaria-vos apenas no over 1.5 1.30. Eu não desgosto, ambas marcam, mas o Palmeiras também é uma equipa que defende muito bem, e se o Palmeiras tiver a vencer por 1-0 não me chocava o Palmeiras fazer o 2-0 e não o Al-Ahly empatar aqui a partida. Portanto, over 1.5 a 1.30 parece-me mais correto aqui. Em relação ao jogo do Inter Miami contra a equipa do Futebol Clube do Porto, o Porto tem que dar mais.
é um facto, o Porto tem que dar mais do que deu contra a equipa do Palmeiras, mas é uma equipa... O Porto não é um antídoto à equipa do Inter Miami. O Inter Miami, para quem viu o jogo contra o Al-Ahly, percebeu que a grande fragilidade do Inter Miami são as transições defensivas, e o Porto não é uma equipa assim tão forte a jogar em transição ofensiva. É verdade, tem Samu, que é um jogador rápido, mas na altura quando tinha Galeno, quando o PP estava em melhor forma, ou se recuarmos ainda mais, quando o Porto tinha o Marega, era uma equipa que saía muito bem em transição e era uma equipa muito perigosa nesse contexto. Aqui já não é tanto assim. Pode aproveitar na mesma, mas já não é tanto assim, até porque tem bom toque de bola para sair em transição, mas com posse de bola e não apenas em grande velocidade dos jogadores, com bola na frente e por aí fora. Portanto, aqui temos um Porto a 1.70, Miami a 4.50, over 1.5 1.17, over 2.5 1.61 e o ambas marcam, está a 1.62. O golo em ambas as partes está a 1.59. Eu não desgosto deste gol em ambas as partes. Novamente, vamos tentar aproveitar aqui um bocadinho, se bem que aqui não está tão valorizado, vamos tentar aproveitar aqui um bocadinho o 0 gols no primeiro jogo, ou seja, o mercado aqui com algum receio também sobe um bocadinho aqui as odds, e temos um Porto um Porto contra uma equipa temos aqui um Inter Miami contra o Porto, Inter Miami que criou muitas oportunidades na segunda parte também, teve bolas ao ferro, o guarda-redes ali fez boas defesas, tem boa equipa, ou seja, tem jogadores que podem mudar um jogo, obviamente à cabeça o Lionel Messi, como é óbvio, mas também a equipa do Porto é uma equipa mais organizada, apesar de muitas vezes o Porto não fazer boas exibições, acaba por ser uma equipa mais ou menos organizada, ou mais organizada com o Inter Miami, pelo menos a defender. Daí esta odd do Porto. Obviamente que o Inter Miami surgia aqui se calhar só à frente do Al-Ahly nas cotas, mas depois do jogo da primeira jornada já ficamos aqui todos na dúvida. Portanto, gol em ambas as partes 1.59 e não mexia muito mais aqui. Temos o Porto a vencer 1.70, o Porto a fazer um golo também me parece interessante, mas estamos a falar de uma odd de 1.12, portanto o mercado também está bem precificar aqui, portanto eu não me chateava muito por aqui, e apenas no golo em ambas as partes a 1.59. No terceiro jogo temos um Seattle Sounders que fez a vida muito complicada à equipa do Botafogo contra a equipa do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo por 4-0 contra o PSG, num resultado que eu vou dizer que um bocadinho mentiroso, porque o Atlético quando reagiu fez o golo e reduziu para 2-1, o golo foi invalidado e depois o Lenglet levou segundo amarelo e a partir daí o PSG marcou o terceiro e o quarto gol. Portanto, esta odd do Atlético de Madrid é 1.30 e eu percebo. A equipa de Seattle jogou contra a equipa de Botafogo, perdeu por 2-1, sofreu 2 golos na primeira parte, mas a segunda parte foi praticamente toda da equipa do norte-americana. Ainda assim, há uma necessidade gritante da equipa do Atlético de Madrid. Deixa-me só ver aqui onde é que vai ser o jogo. É o MetLife, não é? Não, é o Lumen Field, exatamente. O Atlético de Madrid tem tudo para vencer o jogo, tem tudo, porque também tem essa obrigação de vencer aqui o jogo, porque se o Atlético de Madrid não vence, vai para a última jornada pelo menos a 2 pontos do segundo lugar. Isso o Atlético provavelmente não quererá, portanto temos um Atlético a 1.30, parece de modo justa, mas para juntar alguma coisa pode ser interessante. E depois temos aqui o Atlético para marcar nas duas partes a 2, parece-me também extremamente interessante. Posto isso, o gap, o gol em ambas as partes é 1.65 também. Em relação ao último jogo, temos um PSG-Botafogo, PSG 1.20, esta odd do PSG estava a 1.40 e qualquer coisa antes do jogo contra o Atlético de Madrid, Botafogo a 13, over 1.5 a 1.14, over 2.5 a 1.50, ambas marcam a 2.16 e o gol em ambas as partes a 1.56. Eu aqui tenho uma que para mim é uma das boas oportunidades do dia, uma das melhores oportunidades do dia, que é o PSG marcar nas duas partes a 1.73. Atenção que eu estou a gravar este vídeo, são 9 horas, portanto estamos aqui no intervalo do Real Madrid contra o Al Hilal, e acredito que esta odd amanhã já seja mais baixa, portanto depois dos jogos acabarem eu provavelmente irei partilhar logo esta aposta para aí no Telegram, link na descrição, e olhando aqui para o que o PSG fez ao Atlético de Madrid, para a vontade que o PSG tem nesta competição, contra um Botafogo que teve muitas dificuldades contra a Seattle, acabou por sofrer um golo, e eu vejo com muito bons olhos o PSG numa boa vitória amanhã. 3-0 era uma coisa que não me surpreendia nada e muito possivelmente os golos seriam repartidos por ambas as partes, portanto o PSG marcar nas duas partes a 1.73 para mim é muito interessante. E depois ainda temos aqui outra situação que é uma derrota para o Botafogo não implica grande merda, porque depois ainda vai jogar contra a equipa do Atlético de Madrid. Por outro lado, uma vitória do PSG, obviamente com uma vitória do Botafogo também, mas uma vitória do PSG coloca o PSG
em primeiro lugar, classificado sem se precisar de chatear com a última jornada, podendo assim rodar a equipa no último jogo e ganhar um bocadinho de energia para depois os oitavos de final. Portanto, PSG para marcar nas duas partes parece-me super interessante. Gol em ambas as partes, da mesma maneira, a 1.56 parece-me também interessante. O PSG a vencer 1.20 também não me parece que fuja. Parece um modo justo, mas não me parece que fuja. Portanto, andava um bocadinho por aqui. Portanto, fazendo aqui um pequeno recap, Palmeiras over 1,5 contra a equipa do Al Ahly 1.30. Gol em ambas as partes no jogo do Inter Miami contra o Porto 1.59. Atlético Madrid a vencer 1.30, Atlético Madrid para marcar nas duas partes a 2 e gol em ambas as partes a 1.65 e depois o PSG a vencer, gap, gol em ambas as partes a 1.56 e o PSG a marcar nas duas partes a 1.73. Por hoje estamos falados, já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam ao canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Portanto, façam isso, é só dar um scrollzinho, dar o coisa, subscrever, meter o like e comentarem com vocês o que vos apetecer. Já sabem, o meu nome é Aaron Big Mac, espero que tenham gostado deste bom dia, boas apostas para esta quinta-feira e que esta quinta-feira seja um bom dia com boas apostas.